Tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite, Eva. Tem gente aí, Alex? Eu não tô nem sabendo se tem gente.
Eu não estou nem vendo se tem gente aí. Olha, tem gente aí. Oi, gentes. Oi, gentes. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui de novo. Hoje é sábado, dia 28, 29. Quantos Evas já? Perdemos 420 quantos? Hã? Não entendi. 404? E 20? Não, é mais. É mais do que 424. Vou pedir o Luiz Beto aí para ajudar, né? Ah, que bom, né? A gente até perde as contas. É tão bom que não dá nem para contar mais. Que coisa boa, né? Muito bom ver vocês chegando, você que já está aí agora, você que vai chegar depois e chegar amanhã cedo, você que já está um dia na nossa frente aí no Japão, né? Você está adiantado, olha só, o EVA acontece em 2 dias, só o EVA, né? Acontecendo em 2 dias, que bom. Então, que hoje nós possamos ter uma noite de alegria, nosso coração esteja manso, para a gente entender as orientações espirituais, que Deus esteja conosco e que nossa lanterninha sendo acesa agora, os espíritos possam enxergar a luz do Evangelho em cada lar e contar conosco para o que der e vier. Com as bênçãos de Jesus nós nos entregamos, Senhor, nesta noite, oferecendo a nossa energia, o que tiver de bom em nós, que o Senhor possa recolher e oferecer a esse universo, onde alguém precisar, como precisar, nós estamos dispostos a auxiliar. Os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentimentos de sentir, né, que possam ficar atentos e colaborar com a grande obra, né? Aqui é um centro espírita virtual, vamos assim dizer, que atende a qualquer segmento religioso, qualquer pessoa, mas nós, médiuns e aqueles que desejam auxiliar, que prestemos bastante atenção em tudo e possamos favorecer a espiritualidade para recolher em nós o que for necessário para auxiliar a humanidade. Que Deus seja conosco, muito bem-vindo Jerônimo Mendonça, irmã Sheila e toda a equipe espiritual que sustenta o EVA. Muito obrigada, que Deus abençoe. Todos aqueles desencarnados que estiverem ao nosso lado possam se beneficiar como nós dos estudos, das conversações, das trocas de ideia dessa noite. Sob o comando de Deus, sob as asas de Jesus, nós iniciamos, pedimos licença para iniciar o Evangelho de número 424. Amém. Alô, alô, Alex. Alô, alô, meu povo. Boa noite. E aí, gente? Como é que vocês passaram de ontem aí? O negócio ontem no EVA deu um ibope, menina do céu. O povo, depois nos grupos aí, o negócio ferveu. Que negócio? Depois eu vou contar isso aqui pra você. Você não tá sabendo, não. Eu não tô sabendo de nada. Mas eu vou te contar. Eu sou a última a saber. Gente, tudo em paz? Ah, sabia que ontem nós tínhamos aniversariantes, mas nós só descobrimos hoje. Ah, então você tá assim com um dia atrasado, né? Então, e como é que faz? E hoje eu nem sei se tem. Se tiver, gente, manifestem-se, por favor. Mas eu gostaria de lembrar os de ontem, né? Mesmo atrasadinho aqui um dia, né? Mas já tá valendo, né? O Miguel Leugin e a Lourdes Ogata. Aniversariaram ontem. Parabéns. Tem mais alguém aí, gente? Se tiver, conta pra nós. Então, alô, Marlene, de Recife. Boa noite, seja bem-vinda. Quero mandar um alô especial pra Gisele. A Gisele é lá da cidade de Madalena. Você sabia que essa cidade é a terra da Dercy Gonçalves? Oh. Madalena é conterrânea da Dercy Gonçalves. Está acompanhando Eva e seja bem-vinda, viu, Gisele? Deus abençoe que juntos aqui a gente tenha mais facilidades aí para seguir na direção da luz, né? O que mais aqui? Ah, menino, hoje eu arrumei um tempinho aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês aí. Olha só. Deixa eu ver aqui como é que é o esquema aí. Quem está assistindo no telefone,
Deixa eu ver se eu falo aqui, porque aqui eu vejo de um jeito, mas lá aparece de outro. Então aí à direita da tela está a nossa querida Marileia. A Marileia, gente, ela reside atualmente na França. Olha, tá lá, ó. Ó o alívio batendo asinha aí, ó. O Beija-Flor já levou o alívio lá pra França. A Lívia tá falando francês. Camiseta do Betinha, olha que beleza. Na parte superior esquerda é a nossa querida Márcia Cristina. A Márcia Cristina é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E na parte inferior esquerda, quem será? A pessoa já se manifestou aí? É a nossa querida Nani Barreto. É prefeita de Campos dos Goitacazes. Eita. É quase prefeita. Se ela candidatar lá, eu te falo que ela tem grandes chances, né, de receber bastante votos. Muito bem, gente. Muito obrigado aí, viu? Aos poucos a gente vai apresentando aí mais evangelistas, tá? Eu vou ter o zelo aí de ser mais eficiente aqui na anotação. Tem muitas fotos que já foram enviadas, né? Mas a gente trocou os equipamentos, os backups não foram feitos ainda adequadamente, algumas ainda estão em pastas, em HDs separados, né? A gente vai procurar um tempinho aí para ajustar isso. Outros estão enviando agora ou reenviando aí. A gente está recebendo tudo e arquivando para poder aos poucos ir mostrando aqui no EVA. Muito bem. A vida não é feita de ilusão. Você acabou de cantar isso aí. É feita de realidades. E as pedras precisam ser retiradas do caminho. Foi assim que eu ouvi agora mesmo, né? Gente, o tema dessa noite, ele será estendido aí por, no mínimo, 4 episódios. Deixa eu só, enquanto eu vi aqui, que depois passa, eu não consigo ler o nome aqui, ó. Não sei se é... Olha aqui, Alexa. Mônica Fonseca, o livro dela chegou, mas não foi entregue. Corre lá no correio e busca, porque senão volta. Está ficando nos correios. Quando a gente vai olhar, eles estão voltando para nós. Então você vai lá no correio e pega o seu livro antes que ele volte. Senão a gente tem que reenviar, tá? Muito bem, muito bem. Então, como eu estava dizendo, gente, o tema ele é muito interessante, né? Todo sábado aqui, né, tem um espacinho também para Herculano Pires. Herculano Pires, grande companheiro do Chico, né? Uma amizade sólida, espíritos aí muito comprometidos, né, com essa doutrina consoladora, né? Então, nós escolhemos um dos textos de Herculano Pires, chamado Espírita e o Mundo Atual, mas é um texto muito profundo e que justifica um investimento maior da nossa parte, pelo menos um esforço, né, de compreender um pouco mais esse entendimento, já um pouquinho mais adiantado do que o meu, especialmente, trazido por Herculano Pires. Ele já começa, por isso que eu disse que essa música é muito interessante, né? Ele já começa dizendo que a Terra está passando por um período crítico de crescimento. O que significa crítico? Lógico que na colocação que ele buscou na frase aqui, crítico significa um período difícil, um período grave, e, inclusive, de acordo com o dicionário, um período perigoso. Então, quando você está vivendo ou passando, né, junto com a Terra por um período crítico de crescimento, é preciso estar muito atento. E o mais interessante, como eu disse da conexão da música, é entender que o que está acontecendo na Terra não é ilusão.
A vida é feita de realidades. O crescimento do planeta Terra é construído à base de realidades. Então, entender essa realidade e entender o nosso papel nessa realidade, gente, isso é importantíssimo. Por isso que nós estamos aqui hoje investindo nosso tempo precioso nestas reflexões. Nosso pequenino mundo, diz Herculano Pires, fechado em concepções mesquinhas e acanhados limites, amadurece para o infinito. Quando ele fala em pequenino mundo, eu penso que a gente pode aproveitar, não só tentando visualizar a Terra, né? Que por mais que aos nossos olhos seja gigantesca, mas comparado com os multiversos é um pequeno pontinho, né? Então, por isso que ele está se referindo a um pequenino mundo. Mas também nós podemos nos observar nessa contextualização, porque nós também somos um pequenino mundo rico, profundo, uma criatura divina, mas é um mundo. Bom, o nosso pequenino mundo está fechado em concepções mesquinhas. Gente, quando nós paramos para tentar, né, aprofundar um pouco mais no entendimento dessas colocações, que um espírito da categoria de Herculano Pires se dedica a registrar seus pensamentos inspirados pelo alto, porque ele reconhece isso aqui, e deixa para nós como um presente, vale a pena a gente tentar esmiuçar para aproveitar um pouco mais. Então, eu fui no dicionário e perguntei o seguinte: o que significa mesquinhez? E lá diz que é caráter daquilo que é insignificante, fútil, mediocridade. Então ele está dizendo que o nosso pequenino mundo está fechado nessas concepções de mediocridade, de futilidade, de insignificâncias. E além disso, aí eu fui lá e perguntei assim, qual é o antônimo, o contrário de mesquinhez? E o dicionário foi rápido, ele me disse assim, generosidade. Então, a Terra está passando por um processo grave de crescimento, de transformação. Então, dessa concepção mesquinha, nós estamos caminhando por uma concepção de generosidade. Tanto no planeta, no pequeno mundo planetário, quanto nesse pequeno mundo íntimo. Acanhados limites, né? Então, se a Terra está amadurecendo para o infinito e ela está se transformando, está crescendo, nós vamos, logicamente, ter esses limites estendidos. Não serão mais limites tão acanhados, mas os limites ainda existirão. Nós ainda não estamos em condições de sermos libertos das coleiras impostas pelo livre-arbítrio. Mas é como se, a partir desse momento agora, gradativamente, essa coleira fosse sendo estendida. Então, se eu poderia avançar até aqui, eu posso ir um pouco mais. Daqui a pouco, um pouco mais. Então, é isso que está acontecendo. Herculano Pires diz mais: suas fronteiras se abrem em todas as direções. Gente, o que tem de material sobre ufologia, e vai aumentar, viu? Você pode escrever isso aí, vai aumentar e muito. De registros, de evidências, uma atrás da outra, e vão aumentar. Das visitas que nós estamos recebendo de seres de outros orbes, vizinhos nossos, alguns um pouco mais distantes. E você deve estar acompanhando também o noticiário televisivo ou pela internet, né, mostrando que os terráqueos também estão avançando um pouco mais.
Estão colocando helicóptero em Marte, estão testando viagens espaciais, estão projetando já colônias para que pessoas possam habitar outros planetas. Não posso precisar aqui o tempo, mas não é algo mais assim tão distante, não. Ou seja, essas fronteiras, elas estão se abrindo em todas as direções, principalmente na direção da luz. E quando uma fronteira, gente, ela se abre, o fluxo, ele é facilitado, tanto para ir quanto para vir. Então vamos ficar muito atento, porque muitos se aproveitarão dessa dilatação das fronteiras. Quando uma fronteira se abre, prepara, porque é fluxo indo e é fluxo vindo. Dia desses aqui, ó, quando nós pedimos para os médiuns presentes enviarem no particular as suas percepções, muitos relataram a visão de portais. São fronteiras se abrindo, aqui, ali, acolá. Inclusive você até comentou depois, e eu estou falando aqui porque você até falou assim, mas eu podia ter falado sobre Portugal, né? Que é um dos principais portais de chegada de crescimento no planeta Terra, e nós temos muitos irmãos portugueses acompanhando Eva. Segue Herculano Pires. Estamos às vésperas de uma nova terra e um novo céu, segundo as expressões do Apocalipse. Transição, gente. Transição. Período de ajeitar os trem. Estamos às vésperas. Ou seja, muito próximos de uma nova terra e de um novo céu. Ou seja, de um diferente mundo que nós chamamos de material, e também, seguindo esse fluxo evolutivo de crescimento, um mundo espiritual que está totalmente integrado. E nós, no meio de tudo isso, vivendo essa oportunidade aqui. Aí finaliza o bloquinho aqui com ele dizendo o seguinte, que o Espiritismo veio para ajudar a Terra nessa transição. Então agora nós começamos a posicionar a doutrina espírita por meio das orientações de Herculano Pires no mundo atual. E a partir do momento que a gente posiciona o Espiritismo, a doutrina espírita, é lógico que é automático o nosso posicionamento também. Cantemos, por gentileza? Eu fico pensando que isso tudo aconteceu, né? Vem acontecendo, desde que a Terra é Terra, claro, mas os últimos 50 anos, meu Deus, é impressionante o que aconteceu nos últimos 50 anos. Seria inimaginável, vamos assim dizer, né? Há 50 anos atrás, falar dessas coisas aí, e a gente pensar, que isso, que céu novo é esse aí, que até onde, como que nós vamos, né, para outro planeta? Isso é ilusão, isso é gente falando. E eu gosto muito de observar o céu desde criança, eu tenho paixão pelo céu. E eu vejo que o céu hoje, ele é diferente do céu da minha infância, da minha juventude. Qualquer hora que você parar para mirar o céu, ele te mostra alguma coisa, mas mostra mesmo. É como se percebessem que você está observando e algo acontece, né? E quantas vezes nas madrugadas que eu paro para olhar o céu, muitas pessoas param para olhar o céu, e nós temos muitas surpresas interessantes, né? Ah, mas é para quem tem olhos de ver? É para quem tem interesse.
Que às vezes você olha por olhar e tal, quando você tem um interesse verdadeiro, eu não sei explicar, não, mas algo seu se liga ao pessoal que está de olho. E quando eu falo aqui, vamos acender a lanterninha, não é uma expressão corriqueira, não é um simbolismo, algo assim, não. Eu acendo de verdade, eu acendo dizendo assim, estou ligada, né? E para quem está ligado, gente, é muita novidade, né? Muitas pessoas não se ligam por quê? Porque tem medo, né? Você está louco? Deus me livre saber disso, nem quero saber disso não. Isso aí vai arrumar uma confusão tão grande que eu não quero nem saber, né? Agora tem outro grupo que já diz assim, que maravilha, eu quero saber e quero saber muito mais. Então a espiritualidade está atenta para quem está desperto, né? Para quem despertou, e vai oferecendo o que cada um já consegue abstrair. Então que a gente fique atento, porque tem muita coisa boa chegando. E o Espiritismo agora, se você leu o Livro dos Espíritos, por exemplo, há 30 anos atrás, a primeira vez que você leu, vamos supor, e se você reler hoje, você fala assim, não, isso aqui é outro livro, não tem condição, isso aqui é outra coisa. Porque o nosso entendimento se alargou tanto, né? Nós já estamos com a mente tão mais aberta que você pode ter lido um capítulo há 30 anos, lê hoje e fala assim, não, isso aqui não era assim, esse livro foi modificado. É porque o entendimento, a mente se abriu. Então fiquemos atentos a isso para nós não perdermos, né, todas essas belezas, todas essas oportunidades. E às vezes as pessoas até me criticam, eu fico rindo disso. Falo, mas olha, você está enxergando cabelo em ovo. Não tem problema, gente, né? Cada um vai enxergar o que tá para ser visto aí. Mas isso tudo que eu estou dizendo é para deixar claro assim, queiram, desejem ver, desejem acender a luz que existe dentro de você. Acende a sua lanterninha, sinaliza para o povo que nos rodeia que você está afim, que você deseja, que você se interessa. Porque aí as coisas vão chegando e corra atrás, estude, leia, informe-se em fontes seguras, observa a doutrina, leia de novo o Pentateuco, estuda, porque é uma maravilha. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim de onde vim. Te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim. Luz, verei a luz.
terra espera. Olha só essa... Ei, Lila. Lila, dando boa noite para vocês. A terra espera quem possa e queira realizar. Mas realizar como? Com amor, a construção de um mundo novo muito melhor. Porque sem o amor, nós não vamos enxergar nada, gente. Nada. Tem que ter amor. E tem que ter o desejo, né? Tem que ter o desejo. A eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Então é isso que Jesus espera de nós, né? Esse amor para que os nossos olhos se abram, os portais se abram. Porque com rancor, com vingança, com inveja, com perseguição, com ódio, sem chance. Não tem olhos que enxerguem dessa maneira. Continuemos. Gente, o professor Laércio Fonseca, ele é bem interessante, viu? Acompanhar o canal dele. Quem tiver oportunidade, ele fala que se todos os investimentos que são realizados para a construção de telescópios, né, super telescópios aí para buscar vida nesse universo de Deus aí, se inventasse um telescópio para que nós pudéssemos projetá-lo para a nossa intimidade, nós enxergássemos esse universo que existe aqui dentro, o mundo já estaria, pelo menos o pequeno mundo nosso, né? Esse mundo diminuto chamado planeta Terra, que estaria muito melhor. Então vamos ficar muito atentos nisso, porque tem um céu logo aqui acima das nossas cabeças, mas tem um verdadeiro céu aqui dentro. Então é preciso focar em todas as direções, né? O Espiritismo veio para ajudar essa terra na transição. Procuremos, pois, diz Herculano Pires, compreender a nossa responsabilidade de espíritas em todos os setores da vida contemporânea. Gente, então aqui está uma dica, né? Ele está sugerindo que nós procuremos compreender. Eu fui ao dicionário e pesquisei o que significa compreender. E lá diz mais ou menos assim, ó. Apreender, não é aprender, apreender, ou seja, abarcar com profundidade, tomar posse por direito. Compreender é ir a fundo, intelectualmente, utilizando a capacidade de compreensão, de entendimento, perceber. Então, olha o que significa compreender a nossa responsabilidade como espírita nesse momento de transição planetária. O Espiritismo veio para ajudar a Terra na transição, e nós espíritas estamos entendendo, compreendendo o nosso papel aqui? Olha o que ele diz, gente. Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do auxílio dos espíritos para a solução dos nossos problemas terrenos. O que você busca no Espiritismo? O que te motiva? Qual é o estímulo que você tem para se dizer espírita? Busca o quê? Espera o quê do Espiritismo? Esse não é difícil de ser respondido. Agora, Herculano Pires está pedindo para inverter a pergunta e perguntar o seguinte: o que nós podemos oferecer ao Espiritismo? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que uma das principais coisas que a gente deveria oferecer é uma mente sadia. Sim. Não há dúvida que a maioria de nós, se não a totalidade, busca no Espiritismo auxílio para a solução dos nossos problemas terrenos. É natural, não tem nada errado nisso. Agora a pergunta é a seguinte: será que nós podemos ajudar o Espiritismo a resolver os seus problemas? Porque o Espiritismo também tem problema.
enfrenta grandes problemas. Nós podemos ajudá-lo porque ele já está nos ajudando demais, pelo menos a mim. Você consegue fazer uma relação assim? Quantas páginas você acha que você precisaria para elencar as ajudas já recebidas pelo Espiritismo? Nossa Senhora! Se não fosse o Espiritismo, eu literalmente estaria internada numa casa de saúde para doentes mentais. Quantos problemas nessa vida nós já resolvemos com a ajuda do Espiritismo? E continuamos resolvendo. E se não estamos resolvendo é porque a gente ainda não conseguiu abraçar essa ajuda. Então, gente, nós não somos espíritas por acaso. Tá, se não somos espíritas por acaso, somos espíritas por quê? Herculano Pires sabia que eu ia perguntar isso aqui, ele já respondeu. Sabe o que ele disse? Somos espíritas porque assumimos na vida espiritual graves responsabilidades para esta hora do mundo. Você sabia disso? Eu não sabia, não, mas hoje eu tenho certeza absoluta. Eu só posso falar de mim, Sim. né? Eu não posso falar de ninguém, não tenho nem permissão, mas eu posso falar de mim. Hoje eu entendo, né? Quantas vezes eu já fui questionada, né? Mas por que até pela família, né? Mas por que você escolheu essa vida? Por que você escolheu se dedicar assim? Você tem tantos dons, você podia estar rica, estar milionária, você podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. A família é o que mais questiona, né? Mas por que isso? Hoje eu entendo, né? E se pudesse assim, fechar os olhos e voltar lá na espiritualidade antes de vir, é um compromisso mesmo e é feito com todo amor. Hoje eu compreendo, antes eu não entendia. Então é muito, muito bom a gente saber que a espiritualidade conta conosco, e é com todos, não é com um não, conta com a humanidade, né, para essa evolução. Aí vai depender do caminho de cada um. Então no nosso contrato reencarnatório, eu não vou chamar de planejamento reencarnatório, não, eu vou chamar de contrato, porque é um contrato. Ele foi assinado com várias cláusulas, onde são mencionados direitos e deveres. E nós temos, gente, responsabilidades graves, são intensas para esta hora do mundo, para esse momento de transição. Então aqui a gente para e entende o seguinte: olha, eu cheguei sozinho, esses dias nós estudamos isso aqui, né? Eu cheguei sozinho aqui, aí teve alguém que falou assim, não, mas eu tenho uma irmã gêmea, nós viemos juntas. Assim, uma pôs a carinha de fora primeiro. É sempre assim. E o retorno também é da mesma forma. Mas, além de trazermos, né, nesse nosso checklist de responsabilidades individuais, nós também temos compromisso com o mundo, gente. Olha que bacana, Ana Cláudia falando assim, ó, para mim, a vida sem o espiritismo não existe mais, não consigo nem imaginar. E ela já disse aqui para nós, né, que às vezes ela fica numa situação delicada, porque as pessoas da idade dela, e que do mundo, né, assim, normal, ela se sente fora desse grupo. Mas por quê? Pela responsabilidade com a doutrina. Não que ela se exclua, não é isso. Mas o que ela vê, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela atende, né, ao chamado, a coloca quase que uma exceção. É interessante isso. Continua Herculano Pires. Ajudemo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão do sentido e da natureza do Espiritismo, de sua importante missão na Terra. E ajudemos o Espiritismo a cumpri-la. Alex de Deus, você deve estar pensando aí, porque eu pensei também. Eu ainda não descobri nem a minha missão. Eu estou aqui num dilema que eu
acordo, adormeço, eu almoço, eu janto, eu sonho, e eu ainda não consegui identificar plenamente a minha missão. Agora, Herculano Pires vem dizer que é preciso entender o sentido, a natureza do Espiritismo e a missão do Espiritismo na Terra. Uhum. Sim. E além de entender, de compreender, que é abarcar, né, profundamente, aprender, tomar posse por direito, nós precisamos ajudar o Espiritismo a cumprir essa missão. Aí eu fiquei me perguntando aqui, sabe? Aliás, eu nem me perguntei, não. Eu já afirmei para mim mesmo. O Eva, gente. Esses momentos que nós passamos juntos aqui, ó, 424 dias. Será que ele pode ser considerado uma oportunidade para nós de atingirmos esse propósito mencionado aqui por Herculano Pires, de compreender o sentido e a natureza do Espiritismo, de entender a missão do Espiritismo, de ajudar o Espiritismo a cumprir essa missão? Eu não tenho dúvida, é lógico, qualquer iniciativa onde você possa conversar, o mínimo, né? Conversar. E no nosso caso aqui a gente já tem muitos exemplos de ações concomitantes. Tá certa a palavra? Passou chique, né? De acordo com a doutrina. Então isso é uma oportunidade. Agora, a pergunta é a seguinte: nós estamos aproveitando ou não essa oportunidade? Nós estamos aproveitando que tanto? Pega a trena aí, ó. Duas horas por dia, gente, praticamente. 2 horas por dia. Isso é fantástico, no meu ponto de vista. Então, a chance está aí. Como diria lá em Minas Gerais, a faca, o queijo e a goiabada na nossa mão. Pensemos e cantemos por obséquio. Ui. Gente, hoje eu estou com o telefone mais próximo porque em novembro eu fiz uma cirurgia de correção, né, de grau, para tirar o óculos, e ontem eu fiz um ajuste, então ainda não voltou, meu cérebro ainda não está entendendo o que aconteceu, e aí eu não estou conseguindo enxergar muito de longe. Aí hoje eu estou com o telefone aqui bem pertinho, não estou conseguindo acompanhar vocês aí como eu acompanhava. Então vocês me perdoem, até meu cérebro identificar que alguma coisa mudou, que eu acho que vai uns 10, 15 dias ainda, né? Enquanto isso, vamos lá. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto
outra canção, né? Alô, meu Deus! É o nosso despertar, né? Porque essa terra de treva, de escuridão, de ignorância, não nos pertence. Nós não queremos mais isso. Nosso espírito está cansado, sabe? Eu não entendo isso, deixa para lá. Não, eu não entendo, eu quero entender. Você me ajuda, eu vou buscar. E o Espiritismo é uma fonte, né, inesgotável, com informações que o nosso espírito consegue absorver agora, mas tem muito mais por vir, né? Kardec mesmo explicou isso. Com o tempo, as coisas vão sendo reveladas. Então, alô, meu Deus, fazia tanto tempo, né, que eu não buscava essa luz, está na hora. Você pôs uma fotinha? Pode. Gente, então a Terra está vivendo um momento grave de crescimento. Até aí tudo bem, né? Olha a descrição do panorama da nossa realidade pelas palavras de Herculano Pires. O mundo atual está cheio de problemas e conflitos. E beleza, né? Tranquilo aí? Você está vivendo nesse mundo aí também? Ou tem alguém aí que está habitando um ambiente em que não há problemas nem conflitos? Lógico que não. Crescimento da população, desenvolvimento econômico, progresso científico, aprimoramento técnico e a profunda modificação das concepções da vida e do homem colocam-nos diante de uma situação de assustadora instabilidade. Então, instabilidade todo mundo entende, né? O que é instável? Se a conexão da internet está instável, a live trava, você não consegue assistir, às vezes chega a imagem e não chega o áudio, às vezes chega o áudio, mas a imagem não chega. Se o tempo está instável, então está fazendo sol agora, daqui a pouquinho já começa a chover, depois venta, depois faz sol de novo. Instabilidade é essa alteração, né? Mas ele está falando que é uma instabilidade assustadora. Eu fui ao dicionário e perguntei o seguinte: o que significa assustar? Para entender a instabilidade assustadora. E o dicionário diz que assustar significa causar ou sofrer susto ou medo. Atemorizar, amedrontar, intimidar. Então, será que nós estamos vivendo com medo? Você conhece alguém que está intimidado, atemorizado? Alguns, inclusive, em pânico. Gente, as filas dos consultórios dos irmãos nossos que trabalham, né, nos ajudam a compreender esses problemas da mente, estão lotadas. Às vezes você tem que marcar, agendar daqui para um tempo, porque não tem vaga. E lá no fundinho, existe uma causa baseada nessa instabilidade assustadora que nós estamos vivendo. Você conhece alguém que está assustado nesse momento? E você já percebeu que tem uma indústria para potencializar esse medo? Porque o medo paralisa, né? Não te deixa buscar solução, nem luz. O medo, opinião técnica, é a maior ferramenta de venda do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando desse mundo pequeno, desse pequeno ponto que nós habitamos aqui, nesse estágio. Gente, não tem nada que venda mais do que o medo. Então é interessante para alguns ainda a manutenção e a potencialização do medo. Então tudo que está acontecendo no planeta agora está gerando instabilidade que assusta. Beleza, é uma leitura.
Ele continua: as velhas religiões sentem-se abaladas até o mais fundo dos seus alicerces. Entenda por que Herculano Pires está mexendo nesse ponto aqui, tá? Ameaçam ruir, cair, desabar, ao impacto do avanço científico e da propagação do ceticismo. Gente, é o seguinte, por inúmeras vezes, mas inúmeras mesmo, eu não saberia nem contar quantas, irmãos nossos, ocupando durante as suas encarnações recentes e alguns atuais, tentaram exilar Deus, tirar Deus da jogada tecnicamente da humanidade, afirmando que os seus deuses são a ciência e a razão, e que nós não necessitamos de Deus para explicar nada no universo. Então, essa é uma realidade. Na Europa, então, tira Deus, põe Deus, tira Deus por decreto, bota Deus de novo por decreto, e por aí vai, por interesses e com base científica. Então, o avanço científico, muitas vezes, não pela ciência, mas por nós ocupando espaços como cientistas, nós tentamos, às vezes, tirar Deus da jogada. E o ceticismo, né, gente? Essa falta de crença, essa descrença, que a falta de crença é uma coisa, descrença, sujeito descrente é outro, né? A dúvida, será? Quantas vezes a gente para? Será? A pessoa envia lá para a turma de Goiatuba lá um tratamento, aí chega lá o recadinho, né? Eles gravam, envia de volta, aí a pessoa escuta aquilo. Quantos param e falam assim, mas será? Será que essa espiritualidade atua mesmo? Será que esse Jeromão tá junto? Será que o Dr. Bezerra de Menezes realmente permanece por aqui? Será que até existe? E eu vou te dizer uma coisa, muitos espíritas não acreditam em reencarnação e se dizem espíritas. Muitos espíritas, gente, não acreditam em espíritos. Muitos espíritas chegam no momento desse e falam assim, mas vocês estão falando aí de espíritos, aí tá, para a live aqui para Jeromão falar. Gente, doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Sem espíritos, não tem a mínima lógica de existir espiritismo. Mas a realidade desse mundo atual é o que Herculano Pires está dizendo aqui. As religiões antigas estão tendo muita dificuldade para se manterem e vão aumentar as dificuldades. Descrentes dos velhos dogmas. O que é um dogma, gente? Dicionário de novo. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa, ou seja, de uma religião, apresentado como certo e indiscutível. Sabe aquela criança que chegava no pai e falava assim, pai, por que é assim? E o pai vira a mãe e fala assim, é assim porque é assim. E ponto. Não se discute. Dogma é por aí. Então, os velhos dogmas, aqueles que são dados, né, como certos e que não podem ser discutidos, está difícil de se manterem. Os homens, diz Herculano Pires, diante de tudo isso, se voltam para a febre dos instintos, numa inútil tentativa de regressar à irresponsabilidade animal. Então, eu avanço demais. Eu chego, às vezes, a botar o pezinho no fanatismo. Aí eu me decepciono. Ao invés de eu replanejar, voltar para o centro aqui e tomar o caminho, eu recuo e faço totalmente o inverso. Ou seja, eu abandono um fanatismo e me atiro no anarquismo. Isso aqui é perigosíssimo. Febre dos instintos. Tipo assim, então agora
eu estou tão descrente que eu não acredito em mais nada, eu vou tocar o terror, eu vou aproveitar o máximo. E o que significa aproveitar o máximo? Para quem não tem essa visão clara da continuidade da vida. Comprometer-se, né? Exatamente, é aproveitar o mundo aí, com todos os prazeres que ele nos oferece, que não são poucos. E prazer é prazer, né, gente? É bom, momentaneamente. Então vamos pensar nisso? Nós já estamos diferentes, nós ainda estamos nesse sentido aqui. Será que de vez em quando você tem essa vontade de regressar para irresponsabilidade animal? Já parou às vezes e ficou com aquele sentimento assim que não está valendo a pena? Tem gente que chega a dizer assim, ó, um ditado lá do Goiás: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece na minha vida. Você já escutou isso? É demais. Aí o que a pessoa faz? Eu vou parar de rezar. Se rezando, tá aparecendo assombração desse tanto? Assombração, a gente precisa mudar esse termo, mas é o ditado popular, eu estou só repetindo. E se a gente não tivesse essa base? Pensemos. Mas é a ciência, né, na nova era agora, que vai trazer Deus de volta. É a ciência que vai trazer, né, as provas das existências futuras, permanentes, outros mundos, tudo a ciência que vai trazer agora, tudo ao seu tempo, né? E quem não quer, né, é um lamento da espiritualidade. A espiritualidade lamenta aquele que ainda deseja a irracionalidade animal, porque ele vai evoluir, ele vai chegar lá, ele vai demorar, né? Ele vai ter que experimentar outros planetas menos evoluídos do que a Terra, vai ter que começar de novo, e é custoso, mas tudo é opção, a opção é nossa. Então, que façamos boas escolhas, né? Eu quero reforçar ainda essa sua opinião, porque ela é importantíssima. Gente, a ciência sempre trouxe Deus. O ponto que nós temos que entender aqui somos nós. Então, os mesmos cientistas que tentaram exilar Deus, desencarnaram, passaram por um processo de reciclagem no mundo espiritual, de entendimento, de compreensão real e verdadeira, e agora estão reencarnando para quê? Para trazer Deus de volta por meio da ciência. Então, mais uma vez, nós somos os co-criadores de Deus. A ciência é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então sempre está em nós, é isso que a gente precisa estar muito atento. É exatamente o que você falou agora mesmo. A música é a música. Essa arte, ela é divina. Agora, você como um artista, você pode pegar esse seu violão aqui, esse seu microfone. Tocar o que quiser, né? Posso tocar o terror se eu quiser. Pode, né? Lógico que pode, é livre-arbítrio. Mas colha eu não quero. Chega, né? Eu quero cantar O Joio e o Trigo, que é uma canção que veio da espiritualidade, ditada aos meus ouvidos, para que eu trouxesse, em primeiro lugar, para mim, né, para eu compreender, e para quem desejar absorver esses ensinamentos. O grande agricultor do amor saiu a espalhar sementes, semeou o trigo para prosperar, crescer e produzir. Mas veio a noite escura então, e o joio se lançou ao campo. Amanheceu e o trigo suspirou, onde estará o sol? E o
grande agricultor do amor pediu ao trigo paciência. Por noites e dias, sem reclamar, o trigo suportou. Sob a chuva, sob o sol, as estrelas e o relento, laraiê, laraiera. E o justo agricultor do amor voltou ao campo e agora disse: já está na hora de separar o joio do trigo. E o trigo adormeceu sob o céu enluarado, e o joio se escondeu. E o trigo amanheceu florido, alimentando toda a terra. E o joio segue agora como instrumento da paciência. Laraiê, laraiê. Se prepara para o grande salto, os tempos chegarão. Cada qual no seu lugar, aprendendo a semear. Laraiê, laraiera. Trigo há de florir em paz, e os campos vão agradecer. O grande agricultor é o semeador do novo alvorecer. A terra despertando, e os seres se regenerando. Laraiê, 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 laraiê. A terra despertando, e os seres se regenerando. Eu vejo esse bom agricultor como a verdade, né? O bom agricultor do amor veio anunciar que a terra se prepara para o grande salto. Os tempos chegaram, cada qual no seu lugar, aprendendo a semear. E o trigo há de florir em paz. Então a verdade vai ser espalhada. E os campos, né, que somos nós, todos os cantos, nós vamos agradecer. A verdade é a grande semeadura do novo alvorecer. É a terra despertando. Chega de escuridão. Então, o joio é a escuridão, é o que não quer despertar, é o que quer continuar debaixo da própria ignorância. Então,
Não dá mais para segurar, os tempos chegaram. Ninguém segura mais a luz venceu. Bom, nós estamos vivendo uma febre de instintos. Isso é realidade. Nós não podemos negar isso, né? Mas, para aqueles que já se dispuseram a compreender, né, um pouco mais profundamente, já devem ter entendido que é um projeto planetário que se repete aqui na Terra. E que isso não é novidade, especialmente para os espíritos, né, que estão acompanhando tudo isso aí, dirigindo. Nós vamos estudar isso na sequência do texto, não hoje, mas num próximo momento aí. E Herculano Pires diz para nós o seguinte, que o espírita não escapa a essa explosão do instinto. Gente, fala a verdade aí para você mesmo. Quanto de energia nós gastamos no dia a dia, que na verdade é até um investimento para dominar instinto. Espírita. Conhece, tem gente aí que é de berço, é espírita de berço. Tem alguém aqui que está livre dos instintos? Vamos pegar o negócio mais básico do básico. Alimentação. Agora eu mexi na ferida dos espíritos, né? Porque a gente tá bebendo menos, fumando, a gente diminuiu bastante, mas né, come que é uma beleza. É fácil, gente, administrar essa explosão do instinto da alimentação? Um exemplo, eu não vou entrar em outros aqui não, outros instintos, porque cada um de nós se conhece parcialmente, mas se conhece e reconhece. Então nós não estamos livres, ponto. Mas o Espiritismo não é uma velha religião, nem uma concepção superada. É uma doutrina nova, que apareceu precisamente para alicerçar o futuro. Gente, aqui é o seguinte, lembra da história dos 3 porquinhos? O Espiritismo veio para construir a casinha de tijolos, de pedra, porque senão vai cair mais uma vez, e nós vamos ser vítimas do lobo mau, que é o próprio mundo, né? Suas bases não são dogmáticas, mas científicas experimentais. Não tem dogma. Não tem nada dentro do Espiritismo que fala é assim, pronto, acabou. Kardec já repetiu inúmeras vezes que o Espiritismo não é uma obra pronta. É uma obra em construção. É uma contribuição que vem da espiritualidade para esclarecer um pouco mais, colocar um pouco mais de luz no Evangelho que o Cristo já exemplificou aqui para nós. E virão outros momentos, outras situações de mais projeção de luz. Outras lanternas chegarão ainda. E aí, se eu transformo o Espiritismo num dogma, quando chegar uma outra luz, um pouco mais intensa do que essa, que me permite enxergar além do que eu já enxergo hoje, eu rejeito, eu me bloqueio, eu me tranco aqui no meu mundinho e não abro a mente para essa nova compreensão. E estou lá eu de novo, repetindo velhos hábitos. Me decepciono depois que eu voltar para casa e de repente estou eu aqui de novo reencarnado como um descrente total. De novo. Sua estrutura, ou seja, a estrutura do Espiritismo, não é teológica, mas filosófica, apoiada na lógica mais rigorosa. Dicionário de novo, gente. Tem jeito não. Ou busca o dicionário para tentar entender um pouquinho essas coisas que Herculano Pires está falando aqui, que ainda é, assim,
Coisa simples. Então, espiritismo não tem estrutura teológica. O que é uma teologia? Eu estou indo rasamente nos conceitos, mas com base no dicionário, não no meu conhecimento. Teologia, conjunto dos princípios e dogmas de uma religião. Nós já entendemos que é dogma, um conjunto, um grupo de dogmas e de princípios que não podem ser questionados e que são porque são e pronto. Isso não é espiritismo. Espiritismo é o que então, de acordo com ele? É uma estrutura filosófica. Filosofia. Essa definição aqui é de Sócrates, eu achei linda. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Que eu tenho mais a aprender. Não é assim? Então, olha que legal isso. O espiritismo tem estrutura com base nessa sabedoria de tomada de consciência de que nós ignoramos coisa demais. Quando nós ignoramos, o que nós precisamos fazer? Buscar compreender. Nós precisamos de mais luz. A luz está pouca para identificar aquilo que existe ao nosso redor, que é. Mas ele complementa. É essa filosofia, essa base, essa estrutura filosófica apoiada na lógica mais rigorosa. Eu fui no dicionário e perguntei para o dicionário o seguinte: o que significa lógica? E a resposta foi o seguinte: maneira rigorosa de raciocinar. Parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e dá exemplos: dedução, indução, hipótese, inferência, entre outras. E das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Por que Kardec, ao codificar a doutrina espírita, e a Alice citou aqui o Pentateuco, né, esses 5 livros que são a base, ele buscou essa investigação. Ele fez exatamente isso aqui, ele foi pela lógica. Que história é essa que tem mesa que fala? Você acha que não foi para lá? Quem já assistiu o filme esses dias? Quem leu? Tem várias biografias de Kardec. Nas próprias obras aí tem explicações sobre isso. Ele foi lá, ele foi entender isso. Você acha que se Kardec tivesse aqui, gente? Pensa. Acompanhando o Evangelho de Amor. Aí Jeromão chega aqui e dá uma palavreada aqui. Você acha que Kardec não ia sentar com você? Você prepara para uma investigação que Kardec ia fazer com a vossa pessoa como médium, porque ele fez isso com os médiums. Ele usou exatamente, gente, essa base de amor e sabedoria consciente da ignorância e um espírito da categoria de Kardec. E foi com a lógica rigorosa. Tanto é que ele perguntava uma coisa para um espírito aqui, escutava a resposta. Ele ia noutra reunião ali com outro médium, outros espíritos, perguntava, repetia a pergunta, analisava as duas. Comunicava-se, porque ele tinha uma rede de comunicação por cartas muito eficiente. Enviava uma carta para o médium lá não sei aonde, lá, perguntando a mesma coisa. E assim ele foi criando a codificação do espiritismo. Então, isso é o espiritismo, gente. Diante disso, né, Herculano Pires diz que a sua finalidade religiosa não se define pelas promessas e as ameaças da teologia. Você não vai ver em momento nenhum alguém que esteja falando em nome do espiritismo ou algum, né, comentário dos espíritos, especialmente aí na base kardeciana, de ameaça. Se você não fizer isso, você vai para isso. Gente, foi essa concepção de céu e inferno, depois de purgatório, porque houve uma necessidade, porque já não começou mais aquele dogma a fazer sentido para alguns, aí criou uma terceira via,
que nos levou aonde nós estamos agora. A esses medos, essa instabilidade que assusta. Então o Espiritismo não está aqui para ameaçar ninguém, ele está aqui para dizer o seguinte: tem causa e tem consequência. E entre as causas e as consequências, ou antes e depois, durante, existe o livre-arbítrio. Então ele não está ameaçando, e ao mesmo tempo não está te prometendo. Não tem compensação, né? Faça isso e eu te dou isso. Faça isso, né? Não tem venda de terreno no céu dentro do Espiritismo. Tem mérito. Trabalha. A finalidade do Espiritismo se define pela consciência da liberdade humana e da responsabilidade espiritual de cada indivíduo, sujeita ao controle natural da lei de causa e efeito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é um dos grandes motivos da alta rejeição do Espiritismo. É o que leva, se eu não estou enganado, de cada 5, 3 pessoas que entram numa casa espírita, depois de entender essa lógica aqui, que nós temos uma responsabilidade espiritual individual e que nós somos sujeitos a um controle natural da lei de causa e efeito, voltam para os velhos dogmas. Porque fica complicado ter que assumir, né? A outra religião fala que não precisa disso, né? Então, eu vou para o mais fácil. Não dá mais, gente. A verdade chegou, a luz iluminou tudo. Mas quem quiser, continue na escuridão. Porque é o livre-arbítrio. É a consciência da liberdade humana que ele chamou aqui. E eu te digo mais, isso aqui foi justificativa para a realização, eu vou falar de um, pode ter sido de outros, de um concílio com anuência de quem tinha o comando do processo para alterações nos textos da Bíblia Sagrada. Exatamente isso aqui, ó. Porque ali falava de lei de causa e efeito, ali tinha informações que deixavam muito claro a questão da continuidade da vida, do processo reencarnatório e especialmente da lei de causa e efeito nessas inúmeras vidas múltiplas. Encarna, desencarna, e você vai ajustando o processo ali, ó, plantando, colhendo, o joio e o trigo sendo separado ali a cada vez que a morte chega como uma ceifadora. Então alguém que detinha um poder humano, mundano, falou: não, essa lei aí para mim ela vai me detonar, eu estou quebrado com isso aí, então muda essa Bíblia, porque já que é a Bíblia que muda a Bíblia. Gente, a gente muda lei humana, mas nós não temos a mínima competência para fazer qualquer mudança em lei divina. Aí, para finalizar a reflexão de hoje, nós vamos voltar aqui. Herculano Pires nos diz assim, ó: o espírita não tem o direito de tremer e apavorar-se, nem de fugir aos seus deveres e entregar seus instintos. Então, aquela história de que a carne é fraca, nós não temos o mínimo direito. É tão engraçada essa expressão, né? Como se a carne tivesse vida, né? Você sabe que até o próprio Espiritismo fala isso. Tivesse inteligência, desculpa. Por uma ótica, tem sentido a expressão, né? Está na codificação isso. Mas não no sentido popular, que é da entrega aos prazeres, aos instintos. Aí já é uma opção do espírito. O comando, gente, da carne é um comando espiritual. Mas aí, como a ciência vem aprofundando mais, né, já deixaram uma brecha para entender isso. Cada célula
é o mundo. Nós estamos aqui simplesmente chegando à conclusão de que tem o mundo, terra, e tem um universo interior aqui. Daqui um pouquinho, já vai chegar esse conhecimento um pouco de forma mais abrangente, ou seja, de forma popular mesmo, de que cada célula do nosso corpo é um outro universo. E aí a gente vai entendendo mais ainda como é que é o processo da influência da carne no espírito. Mas isso é assunto para mais para frente ainda, né? A gente precisa preparar melhor para isso. Então, tá com medo? Tá apavorado? Você se considera espírita? Você não tem o direito de tremer nem de apavorar-se. A realidade do mundo está te assustando? O aspecto econômico, o crescimento da população e por aí vai? A pandemia? Não temos esse direito. Nós não temos direito de fugir da nossa responsabilidade como espíritas, que é de ajudar o espiritismo a ajudar a Terra a cumprir a sua missão. Nós não temos direito de parar, de estacionar e ficar assistindo a regeneração chegar como se a gente estivesse numa sala de teatro assistindo um espetáculo. Como se a gente estivesse dentro de um cinema e na nossa frente uma tela apresentando a regeneração. Nós não temos direito disso. Nós somos protagonistas, eu diria assim, dessa realidade regeneradora. Seu dever, diz Herculano Pires, é um só: lutar pela implantação do reino de Deus na Terra. É com essa frase que a gente vai encerrar hoje o nosso Evangelho de Amor. E eu deixo uma pergunta aqui, porque é com essa pergunta que a gente vai começar o próximo. Daqui uns dias a gente vai voltar aqui com o Espírito e o Mundo Atual 2. E a nossa perguntinha base vai ser o seguinte: se nós temos um único dever, que é de lutar pela implantação do reino de Deus na Terra, como deveremos conduzir essa luta? Como lutar para implantar o reino de Deus na Terra? Fica aí a perguntinha para a gente ir pensando até, né, as nossas próximas oportunidades. Cantemos e depois a gente volta aqui para finalizar. Dá tchau, né? Dá tchau.
Teu amor conduz. Gente, falar em amor conduzindo as coisas, espia só o que nós recebemos aqui. Eu vou tentar explicar a imagem, porque eu não sei como é que está chegando aí, e o retorno nosso não é em tempo real, mas essa figurinha carimbada aí, que está diante da TV, é o Luca. O Luquinha é filho da Tamires. E ele está fazendo um coraçãozinho ali pro Eva, mandando coraçãozinho pro Eva, no maior carinho. Ele é fã do Evangelho de Amor, viu? Beijo. Muito legal, né, gente? É fantástico isso. A gente fica muito feliz com essa criançada aí, né? Um bom sinal aí de que Deus não desiste de nós. Gente, amanhã, como já foi anunciado aí, né? É dia de entrega do Evangelho Fraterno. Olha que bênção, né? Nós temos lá cestas de alimentos, sacolinhas de verdade. Na verdade, são sacolonas. Eu fico falando sacolinha, mas são sacolonas, né? De verduras, legumes. São 540, né? Somando as cestas e as sacolas de verdura, né? Com as doações deste mês, são 540 doações, gente. São uma beleza. Fora os enxovais que esse mês deram, são 25, e os enxovais vão muito recheados, né? Vocês estão doando, mandando coisas lindas para nós. A Marli é uma delas, né? As touquinhas, é tanta gente que eu nem sei o nome de todo mundo, não decorei, mas é fantástico. Fora as caixas de roupa que chegam de outras cidades. Amanhã é um dia feliz, né? Como disse a senhora na outra vez, conversando conosco, né? Hoje eu não vou apanhar do meu marido e hoje as crianças não vão chorar. Nossa, aquilo cortou o coração da gente, né? Porque o marido desempregado, bebe, não tem o que colocar dentro de casa, bate na esposa, as crianças, porque as crianças, não dá conta de fazer as crianças parar de chorar de fome. E ela disse, essa noite eu não vou apanhar, nem as crianças vão chorar. Então, isso toca muito o coração da gente, né? E os Espíritos dizem, não é só uma noite, às vezes é uma semana. Às vezes a cesta dá para uma semana. Então, Deus abençoe a generosidade de cada um que coopera com esse Evangelho fraterno. São bebês que são enrolados em faixas, né, de rua, de vende-se isso e tal, que vão ter uma roupinha, que vão ter uma roupinha aconchegante, uma fralda. Então, mas isso não é nada diante do mundo. Mas é uma semana sem criança chorar, uma semana sem agressão física. Isso é muito. Pensa se fosse você. É um dia de alívio, 3 dias de alívio, uma semana de alívio. Muito obrigada. Muito bem, gente. Olha, da mesma forma, né, que é muito importante as doações materiais, especialmente nesse dia da entrega, é importante as doações vibratórias. Porque, como tudo, né, há sempre 2 lados. Há um lado que interessa que tudo isso ocorra, que fica muito feliz, né, quando há uma estabilidade, né, de relacionamento dentro de uma família, onde não há brigas. Mas há também alguns irmãos nossos que ainda por ignorância, por desconhecimento, nutrem uma certa insatisfação quando isso ocorre. Porque para eles, quanto mais divergências, melhor. Nós já agimos assim em outros tempos. Então a gente conta, né, com os bons pensamentos, as preces daqueles que se sentirem dispostos a enviar mais essa colaboração para o Evangelho Fraterno. Né, algumas pessoas, né, se dispõem a servir como o menininho do correio, né, entregadores de toda essa obra aí que é construída a várias mãos. Então a gente agradece já todo o empenho, todo o esforço de vocês, mas continua pedindo aí, rogando essas boas vibrações. Então, ontem eu contei para vocês que
estávamos preparando uma surpresa para amanhã. E a surpresa está preparada. Eu já quero contar hoje, porque vai coincidir exatamente com o horário do início da entrega do Evangelho Fraterno, né? Nós começamos as entregas, a Laureli programou para as 10 horas da manhã, então a gente sai um pouco antes, a Alice sempre faz uma transmissão ali pelo Facebook mesmo, né? Na ida até onde há sinal de celular, e às 10 horas a gente inicia. Mas às 10 horas, no canal Elizabeth Lacerda, né, terá uma apresentação, gente, no formato de live, então o chat vai estar aberto aí, né, do 15º Encontro em Torno da Paz. Esse é um encontro realizado, né, pela Escola Maria Teixeira, lá de Lusiânia, em Goiás. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor essa escola. E no Eva da noite, a gente vai dar mais alguns detalhes, alguns reforços aí do trabalho que eles fazem. Mas esse ambiente aí que está aparecendo na imagem agora é exatamente o ambiente onde, né, foi realizada a gravação. É 1 hora, gente, são acho que 59 minutos, é coisa rápida. Mas vocês terão a oportunidade de sentir que energia. Né? Onde é o local da escola, né? Exatamente. É uma floresta. É uma floresta, tem árvores centenárias nesse local. Centenárias. E é o lugar mais violento, né, do entorno. É um local em que há ainda uma precariedade material muito grande, e isso acaba influenciando, né, algumas ações de irmãos nossos que ainda optam, né, pela criminalidade e assim por diante. Então, quando a gente vai lá fazer esse encontro em torno da paz, toda a região é privilegiada, né? Toda a região é assistida pela espiritualidade. Então, já há alguns anos, todo maio, a gente vai fazer esse encontro da paz. Eu acho que vocês vão amar. Muito bem, então, hoje ainda nós disponibilizaremos o link nos grupos do Zap Zap e do Telegram, e amanhã, né, nas redes sociais aí, né, no Facebook, no Instagram e assim por diante. 10 horas da manhã, no canal Elizabeth Lacerda. Se você sentir o que eu senti, porque eu assisti ao vivo a gravação, né, gente? E depois ainda participei da edição aqui. Que fantástico, energia muito boa. Muito bem, muito bem. Vamos lá, amanhã nós estaremos de volta aqui no Eva, né, com o alívio, alma querida e boa. Já está tudo prontinho já. Vai ser uma alegria aqui estudar mais um dia com alívio. Isso aí. E amanhã vocês orem por nós, orem pela entrega, né, para que tudo corra bem. As pessoas são muito tranquilas, apesar de ser uma localidade. Essa paz de uma semana em cada lar. Então, orem por nós, né, que estaremos lá. A Simônia, a Laureli, a Lilian, o Alex. Vai mais alguém amanhã? Não, né? E eu, né? São 5 pessoas amanhã para cuidar aí dessas 270 famílias. Então, e vocês todos junto conosco. Eu sempre ligo o telefone quando a gente está indo, que a gente faz uma prece junto. E amanhã a gente vai sair entre 8h30 e 9 horas. Eu vou abrir o Face para a gente orar juntos. Quem quiser fazer isso com a gente. Tem pessoas aqui que não tem Face, né? Infelizmente. Mas a gente não consegue logar ao vivo no YouTube. Então, só no Face mesmo.
Outra coisa que eu quero dizer a vocês, nós temos uma vida igual a de vocês, nós temos um monte de coisa para fazer, né? A gente não vive só para o EVA. O EVA é uma das nossas atividades, é uma delas, não é só o EVA. E, infelizmente, a gente não consegue responder todas as mensagens, realizar todos os pedidos de vocês. Vocês não fazem ideia dos pedidos que nos chegam, né? Então, assim, infelizmente, nós não temos condição de atender. A gente gostaria, do fundo do coração, de atender vocês do jeitinho que vocês querem, mas é humanamente impossível. Então nós... Oi? Merecem muito, querem e merecem. E essas 2 últimas semanas foram muito apertadas para nós, né? Porque nós temos uma vida normal, nós temos que correr atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar conta. Então é complicado e algumas pessoas não tiveram resposta ainda no WhatsApp porque não deu tempo. Então nós pedimos a vocês que tenham paciência, né? Então, só médico, nós ficamos quase 2 dias fora, o dia inteiro, né? Porque nós também adoecemos, nós também temos coisa para fazer, vocês também vão ao médico, nós temos que fazer compra, tem que ir ao mercado, né? Tem que cuidar de filho, tem que ir à escola, normal, nossa vida é normal. Então, que vocês tenham um pouquinho de paciência conosco e saibam que não é nada premeditado, a gente não escolhe atender esse ou aquele, a gente atende na medida da possibilidade. E um dia com 24 horas é pequeno, né? A gente não dorme antes de 1 da manhã, né? E não pode acordar tarde porque o dia não dá. Então é o dia pequeno para o tanto de coisas que nós temos que fazer. Mas é assim mesmo. Recebam o nosso carinho durante a live, o nosso amor e o desejo sincero da compreensão de vocês. É preciso parar, nem que seja um segundo, o que é feito do mundo, onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. Braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir o caminho em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão.
preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. Agradecendo a Deus tantas bênçãos que foram derramadas sobre nós, sobre os nossos lares, tanta luz iluminando as nossas consciências, alertando para o que devemos realmente fazer, com o que devemos realmente nos preocupar. Obrigada, espiritualidade amiga, que não se cansa de olhar por nós, que não se cansa de nos dar a oportunidade, dia a dia, segundo a segundo, de nos iluminarmos, de aprendermos e de alcançarmos a luz. Feliz daquele que de frente a esse banquete se serve, dando-se o direito de alimentar-se com as verdades que nos levarão à grande e tão esperada regeneração. Muito obrigada, espiritualidade amiga, que com tanto carinho, tanto amor, envolve o nosso lar, fluidifica a nossa água, reequilibra as nossas energias e depende de cada um de nós acatar, receber, aceitar e se regenerar em todos os sentidos: emocional, físico, material, social, enfim, o homem completo, o todo. E Deus, esse grande Pai de amor que nós enxergamos da forma que nós podemos compreender, é muito mais do que nós podemos imaginar. O nosso alcance tão reduzido, mesmo assim, o enxergamos tão grande, que Ele, nessa magnitude inexplicável e imensurável, continue tendo piedade de nós e do mundo inteiro. Que nossas águas sejam fluidificadas, que a bondade desses espíritos que se dispõem a nos medicar seja recompensada em mais trabalho. É preciso parar que seja um segundo. Vamos colocar a água para ser fluidificada. É preciso parar que seja um segundo. O que é feito do mundo, onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e
perfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar no chão. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós, sobre as nossas águas, sobre a nossa mente, dentro do nosso coração. Obrigada, Jeromão, Irmã Sheila, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Meimei, Vovó Nem, Irmã Sheila, Maria Dolores, Ismael, Batuíra, Caio Barchutel, José Grosso, toda a espiritualidade amiga que se dedica ao Eva, às nossas famílias. Obrigada, equipe espiritual que sustenta o Evangelho de Amor. E obrigada, Senhor, pela oportunidade de amanhã sermos os carteiros, os mensageiros de consolo aos irmãos tão necessitados, mais necessitados que nós, que possamos ir em paz e que as bênçãos inigualáveis, imensuráveis sejam derramadas sobre todos aqueles que têm o coração de sentir e que auxiliam, Pai, o teu rebanho. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz, e que assim seja, hoje e sempre. Muito bem, graças a Deus, um beijo para todos, até amanhã se Deus quiser, e que seja tudo bem. Amanhã à noite nós damos notícia de como foi, né, Alex? Agora lá vai o seu beijo, pega o seu beijo com muito amor e guarda no seu coração. Vai com Deus, beijinho, até amanhã, se Deus quiser. Esqueça do joinha. Deixa o joinha na live. Inscreve aí no canal. Inscreva-se no canal. É uma alegria ter você como inscrito e ter o seu joinha. Isso é um incentivo para nós dois aqui, porque não é mole, gente. Um Eva por dia, uma palestra por dia com temas diferentes. Não é mole, não. Deixa o seu joinha aí. Beijo, com Deus.